gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar novamente sobre a palavra, mas eu quero falar com a palavra apontando para Jesus. Eu quero que a gente olhe para Jesus, que a gente imagine Jesus em nossa mente e também que a gente deseje Jesus em nosso coração. Então, eu quero começar falando da palavra que está em Apocalipse, que está no capítulo 22, do versículo 21, que fala: A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Amém? Que a graça de Cristo seja com a gente, que a gente lembre sobre o que Jesus fez por nós na cruz, que a gente entenda que foi de graça, que Ele pagou o preço. Ele nos deu esse presente sobre a salvação. Ele quer que a gente aceite esse presente. E aí a gente pode se encontrar, muitas pessoas podem se encontrar com pecado, ou então falar eu não mereço, ou então pode até rejeitar dizendo que eu não quero, porque muitas das vezes ela olha para a vida dela e vê que a minha vida não é aceitável para Cristo, a minha vida é de pecado. Mas Cristo quer que você entregue a sua vida e confie nele, e confie no que Ele vai fazer sobre as nossas vidas, sobre o nosso espírito. Então, é muito mais fácil do que a gente imagina. Não é para você simplesmente ser perfeito e depois ir para Cristo. É de você, do jeito que você está, ir para Cristo. E Jesus mesmo falou: eu vim para os pecadores, eu vim para os que estão doentes. E ele mesmo falou, porque o médico, ele trata não os sãos, mas os doentes. E aí Jesus falou que ele veio para os pecadores. Então, aceite isso, aceite esse presente. É muito fácil quando alguém dá um presente material, não é? Que possa ser um cartão ou uma caneca ou caneta, meia, que seja, a gente aceita. Mas por que as coisas de Deus a gente não aceita? Porque é tão difícil para algumas pessoas aceitar sobre Jesus, ou então aceitar as verdades da Bíblia. Isso mexe com qualquer pessoa. A palavra mexe com o nosso espírito. Então, não é simplesmente você ouvir da minha boca, mas você mesmo pode buscar na Bíblia e saber verdades que o próprio Espírito Santo vai falar com você diante de uma passagem, diante de um versículo. E eu quero nesse vídeo que a gente olhe para Cristo, que a gente pense em Cristo, que a gente lembre das obras de Cristo, porque é vida para a nossa vida, é vida para o nosso espírito. Então, muito mais forte do que as obras do homem são as obras de Cristo. É o que Cristo fez por nós. E quanto mais eu leio a Bíblia, seja no Antigo ou seja no Novo, eu vejo a Cristo. A Bíblia me aponta para Cristo. E é incrível porque o amor de Cristo se renova a cada dia. Nunca vai ser velho, mas o amor dele quer ser renovado dia após dia em nossa vida. A gente tem que deixar o próprio Espírito Santo, a gente tem que deixar a própria palavra renovar o nosso espírito. Mesmo que a gente já ouviu tal versículo e a gente lê de novo, ainda assim, a gente tem que deixar essa palavra ser renovada em nosso coração e em nossa vida. E Deus quer trazer algo novo, mesmo que a gente já ouviu a mesma palavra, mesmo que a gente leia a mesma história, mesmo que a gente leia sobre Cristo de novo. Deus quer trazer algo novo diante dessa palavra. O Espírito Santo quer trazer algo novo em nosso coração diante dessa palavra. Então, que a gente não rejeite a palavra. Pelo contrário, que a gente esteja cada dia mais aberto à palavra e que a gente tente entender o que Cristo, ou que o Espírito Santo também quer falar com a gente por meio da palavra. E
eu quero falar sobre Mateus 11, 28. Em Mateus 11, 28, Jesus vai falar: Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. O próprio Cristo falou: eu vou aliviar vocês. Diante desse tempo, diante de trabalho, diante de preocupação financeira e diante do futuro também que vem preocupação para a gente, que a gente vá para Cristo, que a gente olhe para Cristo, que a gente pense em Cristo, que a gente adore a Cristo, que a gente entenda que é Ele o que a gente mais tem que almejar neste mundo, é Ele. E o caminho mais perfeito é o caminho de Cristo. A adoração mais perfeita é a adoração que se faz para Cristo, ou então é a adoração que a gente pensa em Cristo. E é interessante porque parece ser tão óbvio, mas na prática é tão diferente. Porque vai vir sim lutas espirituais sobre a gente quer fazer o certo, a gente quer agradar a Cristo, a gente quer mais das coisas dos céus, mas diante disso, diante da busca, diante da leitura da palavra, vai vir sim lutas espirituais. Mas ainda assim, a gente tem que continuar almejando a Cristo, a gente tem que continuar almejando o que é mais alto e mais elevado do que as coisas terrenas, que são as coisas do céu. A gente tem que querer isso. E quanto mais a gente busca, Deus vai entregando. Deus aos poucos vai entregando, conforme o nosso limite, conforme a gente está pronto para receber, Deus vai entregando mais e mais conhecimento, mais e mais palavra. E cada vez mais Ele vai mostrando o caminho dele para a gente. E ainda que, como eu cheguei a ler em 1 Coríntios 13, se a gente for relembrar, dizendo sobre o amor, então, agora a gente olha para Cristo como um espelho, como algo assim que a gente não tem 100% do conhecimento sobre Cristo, mas ainda assim um pouco que a gente recebe pela palavra, pela Bíblia, a gente tem que segurar nesse pouco, sabe? E Deus vai continuar nos dando mais conhecimento de Cristo, revelando mais sobre Cristo, revelando mais sobre a palavra. Então, que a gente fique feliz com o que a palavra já está trazendo para a gente. Que a gente fique feliz pelo conhecimento que temos sobre Cristo. E que a gente possa entender que este tempo é tempo para a gente orar, se levantar e não ter medo diante das coisas que a gente ouve, mas continuar firmes em Cristo, continuar firmes na palavra e orar. Que neste dia a gente possa voltar os nossos olhos, não somente físicos, mas os nossos olhos espirituais, o nosso espírito, que a gente leve o nosso espírito também a pensar em Cristo, a olhar para Cristo, a lembrar de Cristo, porque é vida para o nosso espírito. O que Cristo fez por a gente lá na cruz é vida para o nosso espírito. E é algo atual, porque edifica o nosso espírito agora. Edifica a nossa vida agora, o que Cristo fez por nós. E eu quero terminar orando sobre esse versículo de Mateus 11, 28. Eu cheguei a escrever uma leve oração aqui, depois eu concluo com outra. Eu queria ler essa oração que eu escrevi. Ajude-nos, Jesus, a olhar sempre para Ti. Ajude-nos diante de nossas lutas e dificuldades. Ajude-nos a ler a Tua palavra e a entendê-la. Precisamos de Ti. E eu quero fazer mais outra oração espontânea sobre Mateus 11, 28, que eu falei aqui. Senhor, nos ajude diante das nossas lutas. Jesus, nos ajude diante dos nossos cansaços, diante das nossas opressões. Ajude-nos, Senhor, diante das nossas lutas espirituais que a gente não vê.
Ajude-nos, Senhor, a lutar neste tempo, a orar, Senhor, com o Teu Espírito Santo, Senhor, sobre as nossas vidas e sobre a vida também dos que estão próximos de nós, Senhor. Livra-nos, Senhor, de todo mal. Livra-nos, Senhor, diante de qualquer doença, de qualquer enfermidade, Senhor. E seja a nossa cura, Senhor. Seja aquele que é o nosso médico. Seja aquele que nos consola, Senhor. Seja aquele, Senhor, que será tudo em nós. Seja, Senhor, tudo em nós. Jesus, abençoa o nosso espírito, a nossa vida. E livra-nos, Senhor, de todo mal, de todo ataque. Nos ajude, Senhor, a fazer o que devemos fazer agora. Ajude-nos, Senhor, a orar. Estarmos firmes em Ti também, Senhor Jesus. E abençoa, Senhor, o nosso espírito. Fortalece o nosso espírito com Teu Espírito Santo. Eu peço agora, em nome de Jesus. Amém. Então, que você fique com Deus. Segunda vai ter outro vídeo. Mas que você tenha um sábado e um domingo abençoado por meio de Jesus, por meio do Espírito Santo dele também. E que você possa continuar lendo também a palavra nesses dias. E que seus dias seja bem abençoado. E eu espero vocês na segunda, tá certo? Segunda eu vou estar enviando outro vídeo. Então fique com Deus e até segunda. Tchau.